Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, São Paulo reserva empata com o Bragantino. Então, vambora pro vídeo! Arnaldo, você gostou, não gostou, adorou, deu pro gasto ou foi um lixo? Eu gostei, Tironi, do resultado, do desempenho coletivo até. Acho que individualmente poucos foram bem, mas um dos que foi bem, o Belém acabou ganhando até o prêmio de melhor em campo, era uma das questões. O São Paulo está com poucos zagueiros, então era importante. Foi bem demais. E ele foi, apesar de ter saído com câimbras no final. Pato estreou, tudo mais, e olha, deu umas duas clareadas ali, sei lá, no pouco que encostou na bola, não encostou mal, não. E era aquilo que estava faltando nas últimas partidas fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, né? Você, pelo menos, empatar, né? Coisa que não aconteceu em Belo Horizonte, não aconteceu em Porto Alegre. E agora aconteceu em Bragança, foi um empate menos provável, porque o São Paulo pegou o melhor time depois da parada. Na verdade, não poupou alguns titulares, né? Poupou o time inteiro, até o goleiro. Foi a primeira vez que o São Paulo jogou inteiro reserva, inclusive o Jandrei foi o goleiro. E o Dorival arriscou, mas o time conseguiu corresponder minimamente, né? Lembrando que há poucos dias esse time meteu 4 no Flamengo, com a mesma escalação que jogou hoje. E o São Paulo conseguiu um ponto importante. Talvez perca uma posição, ainda vão jogar Fortaleza e Atlético Paranaense, mas mesmo se perder a 7ª para a 8ª posição, ele continua 2 pontos do G4 e para o Campeonato Brasileiro ok nesse momento, porque essa sequência de fato era desafiadora no meio dos jogos do Palmeiras, o Bragantino fora, que descansou a semana inteira para o jogo. E eu só fico com o berro do final do jogo, atrás do gol, que é quinta-feira. É quinta-feira, isso aí. Quinta-feira o Palmeiras empatou ontem com o Flamengo. Silêncio absoluto sobre a questão de sistema e tal, depois de um pênalti, que não deram para o Mengão, hein? Que é isso. Eu adoro. Como o São Paulo não tematiza a arbitragem, né? Aliás, o Calaus foi escalado hoje, tal, para o São Paulo e Bragantino, e não para o Palmeiras e São Paulo na quinta-feira. Além da arbitragem do Palmeiras e Flamengo, o Flamengo reclamando, essa é a briga de cachorro grande. Hoje o Bruno Arleu voltou a ação. Nossa, mãe do céu. Voltou na Vila Belmiro, deu um pênalti aos 50 para o Santos. Que é isso? Bicho? Bruno Arleu, ele mesmo. Ele mesmo. Ele não apita um jogo pro São Paulo em casa, hein, meu? Podia. Não vai, você acha que vai? Joguinho no Morumbi, pro São Paulo, podia. 50 mil ali, né? Não é? Não. Pô, achar um pênaltizinho maroto desse, ó. Cassiano César manda aqui, ó. 1, Nestor não pode jogar quinta, ele não aguenta jogo pesado. 2, David tem que começar jogando. No corpo a corpo, ele sempre incomoda contra o Palmeiras. Eu gostei, não achei mal o David, não. E achei que o Nestor não entrou mal. Aliás, ele deu um passe pro David que perdeu o gol, né? Eu gostei dos dois hoje, cada um do seu jeito. Eu também gostei dos dois, eu também gostei. O David jogando praticamente o tempo todo e o Nestor... Dos que entraram, aquela troca ali, porque teve a troca do meio de campo, né? Porque o Bragantino dominou completamente nesse segundo tempo. Taticamente, o São Paulo equilibrou com as trocas do Dorival, mas individualmente só o Nestor entrou bem. O Rato não entrou, o Rodriguinho não entrou, o Nestor entrou bem. O Luca Bop pergunta, Juan merece ser titular? Eu achei o David melhor que o Juan hoje. Eu também achei, mas eu achei que o Juan não foi mal, né? Batalhou e tal. Titular. Só se o Caleri ou o Luciano não jogarem. O Belém, a atuação do Belém seja a antítese da atuação do Marcos Paulo, né? O jogador que sabe dos seus limites e joga simples, ele pode ter uma partida como a que o Belém fez hoje. Exato. O jogador que acha que joga pra cacete e na verdade joga alguma coisa só, pode sucumbir. E o Marcos Paulo, eu acho que ele vem ficando para trás, cara. Se você for pensar, hoje numa alteração, vai antes o Juan, vai antes o David, talvez daqui a pouco vá antes o Pato, né? Então tem essa... É que ele começou como titular, né? Hoje começaram os 3 reservas do ataque como titulares, né? Mas ele foi o primeiro a ser sacado, né? E o São Paulo conseguiu segurar com um time bem alternativo esse empate e trazer esse ponto para casa. Muito alternativo, dupla de zaga do São Paulo hoje com o Matheus Belém e Diego Costa. O Matheus Belém, menino da base, entrando aí, escolha do Dorival, e foi bem, foi muito seguro. Eu acho que o São Paulo, ele, na verdade, assim, ele conseguiu encaixar uma marcação, mas uma marcação que ainda assim deu uma liberdade para o Bragantino fazer o seu jogo. Então, quando o Bragantino ele tinha essa capacidade de aproximação dos jogadores, trocava rápido passes e acionava o Sacha,
aí o São Paulo não conseguia acompanhar. Mas ainda assim conseguiu segurar, teve poucas escapadas, o São Paulo teve assim quase nada de oportunidade, né? A gente tá vendo aí a maior parte do tempo de Red Bull Bragantino, mas claramente o São Paulo com a prioridade de meio de semana. Então passa muito por isso o resultado também. Fica pro Red Bull Bragantino talvez essa sensação de não ter conseguido sair com o resultado, muito por conta disso também, né? Enfrentou um adversário bem misto e ainda assim com as melhores possibilidades de sair, passou muito perto. Pois é, acho que acaba... Foi, inclusive o Matheus que salva essa bola, Matheus Belém. Fica mesmo essa sensação, né, Capita, pro lado do Braga, com a sua equipe jogando em casa contra um São Paulo tão mudado. Né? Não é isso, Glaucio. O Bragantino é um adversário muito complicado, né? Que se estruturou, que se preparou para enfrentar os grandes. É muito complicado você vencer o Bragantino dentro da sua casa, né? Prova disso é o que aconteceu com o Flamengo, né? O jogo contra o Flamengo, que o Flamengo foi totalmente superado, dominado. E assim, acho que é um resultado que pode ser comemorado pelo Dorival, né? Pode ser olhado pelo lado positivo. Porque ele poupa os seus jogadores principais para o confronto contra o Palmeiras, né? Isso fica muito claro na sua escalação, enfrenta um adversário que é muito forte dentro de casa e consegue um ponto. Então, assim, eu acho que fica muito a lamentar o Bragantino, né? Que é um clube que tem as suas ambições ali de conquista de vaga de Libertadores, é um time que joga muito bem dentro da sua casa, mas que hoje não consegue um resultado positivo. E o São Paulo, dentro das suas dificuldades, pode ser colocados assim com um time alternativo, enfim, alguns jogadores, né, do time principal acabam entrando no segundo tempo. Aí a gente viu o Pato entrando também, mas aí são poucos minutos, é um processo inicial, novamente, de retomada de trabalho. Mas acho que, pelo lado São Paulino, aí é um ponto que vale a pena ser comemorado. Pois é, a gente vê a torcida aí do São Paulo lembrando esse jogo, esse confronto contra o Palmeiras, jogo de volta da Copa do Brasil nesse meio de semana. Vou passar uns números desse jogo aí, até pra gente também ir até lá Bragança com o Edu com mais informações. Um domínio do Bragantino em todos os quesitos, posses de bola 58 contra 42, chutes 26 contra 6, grandes chances 4 contra 1, ações na área rival 26 contra 16 e a porcentagem de ações no ataque 57,6 contra 30,1. E aí os números de Alexandre Pato, que voltou, fez a sua reestreia com a camisa do São Paulo, apenas 10 minutos em campo, 4 ações com a bola, 2 passes certos e 2 dribles certos. Voltou a jogar depois de 330 dias e de uma lesão. Foi a 11ª estreia do Pato na carreira, ele só não marcou nas 3 com a camisa do São Paulo. Como eu imagino que ele não vai ter uma 4ª passagem pelo São Paulo, tá no final de carreira já, então pelo São Paulo não tem gol de Pato na sua estreia. Por todos os outros times e seleções que ele defendeu, sempre marcando. Hoje não, mas hoje tem até uma desculpa, diferentemente das 2 estreias anteriores, ele jogou apenas uns acréscimos 15 minutos, entrou mais ali mesmo para ser mostrado, não jogava desde agosto do ano passado e agora passa a ser mais uma peça à disposição do Dorival Júnior, não creio que como titular no primeiro momento, mas assim, sendo aos poucos colocado em campo. Aqui em Bragança, Glaucia, tivemos 9.411 pagantes, vocês já resumiram muito do que foi o jogo. Se o Sacha tivesse talvez numa tarde um pouquinho mais inspirada no primeiro tempo, o São Paulo provavelmente não levaria esse ponto aqui, muito comemorado sim. Por quê? Porque o São Paulo jogou com todo o seu time reserva. Até o Rafael, goleiro, que havia jogado todas as partidas na temporada, hoje foi preservado. O Jandrei jogou pela primeira vez no ano. Alguns jogadores nem vieram para cá, caso do Rafinha, por exemplo, nem no banco. E outros estão se recuperando de lesão. E aí sim, a preocupação da torcida é se esses 3, Alan Franco, Luciano e Caleri, vão estar quinta-feira à disposição do Dorival Júnior. Eu até tenho 2 boas notícias, pelo que eu fiquei sabendo ali na saída do ônibus aqui de Bragança. Caleri e Luciano muito provavelmente treinarão a partir de amanhã e devem ficar à disposição. A situação que preocupa mesmo é a do Alan Franco, tá com dores na perna direita inteira, não fez nenhuma atividade desde o último jogo e aí vai depender da evolução. Como não há lesão constatada, vai depender da evolução para saber se ele joga. Mas se não jogar, o Arboleda vai ter o Diego Costa, que fez uma ótima partida hoje. Ele e o Belém conseguiram segurar o ataque do Bragantino. O Bragantino vinha de 5 vitórias, 14 gols marcados, 1 apenas sofrido e hoje não conseguiu furar a defesa do São Paulo. A gente vai acompanhar um pouco o que disse o Diego Costa depois deste empate em 0-0. Diego, você foi titular hoje e tem uma boa chance também de ser titular novamente na quinta-feira, né? No jogo decisivo, no momento em que a defesa do São Paulo vem sendo muito elogiada. Eu trabalho sempre para jogar, né? Vim de uma lesão simples, mas que me demandou um pouco de tempo. Tô procurando, tá sempre pronto, professor. Eu acho que eu tô no pronto, ele mesmo vai fazer a escolha, né? Acho que é só trabalhar e esperar a oportunidade. Eu acho que a gente treina bastante junto, por mais que a gente esteja sem ritmo, mas a gente se conhece bem. Então, às vezes, tecnicamente, a gente não está no nosso melhor momento, mas vai na vontade, vai querer ajudar o companheiro.
Então a gente sai feliz com o empate, sim, sabendo que a gente poderia ganhar o jogo. Acho que agora é pensar no Palmeiras, um jogo decisivo, um jogo importante. Começar a trabalhar a partir de amanhã com humildade para a gente conseguir essa classificação. A torcida gritou, é quinta-feira. Pro grupo também é quinta-feira? Eu acabei estando na quinta-feira já. Com certeza. A gente agora vai descansar e vai começar a pensar no jogo. Muito bem, então a cabeça está totalmente na quinta-feira. São Paulo completa 4 partidas sem levar gols, contra Fluminense, contra Tigre da Argentina, contra a equipe do Palmeiras, jogo de ida, e agora contra o Bragantino. Desde abril de 2021, há mais de 2 anos, São Paulo não tinha uma sequência de 4 partidas sem levar nenhum gol. Agora é preparação... Todos sabem, né, e têm acompanhado aí a sequência de jogos que nós estamos tendo. E teremos um jogo importantíssimo na quinta-feira. Foi um risco muito grande, né? Nós colocamos hoje, ou se colocássemos hoje a equipe principal atuando, principalmente pela recuperação. Palmeiras atuou no dia de ontem, nós jogaríamos hoje. Estamos aí com algumas posições em razão de lesões em sequência, com uma carência natural, principalmente os 2 homens de zaga, e eu acho que seria conveniente nesse momento que fizéssemos o que fizemos. Um jogo disputado, um jogo que nós sabíamos que a intensidade da partida não foi um jogo técnico, não foi um jogo brilhante, bonito, mas exigiu muito das 2 equipes, e mesmo assim, mesmo com uma equipe alternativa, a equipe do São Paulo procurou fazer o melhor jogo possível, entendendo que aqui sempre é muito difícil de se jogar e de se levar pontos. Pessoal, saímos com um pontinho pelo Brasileirão. Ótimo resultado, com uma equipe totalmente reserva, do goleiro ao atacante. Não foi lá um dos primórdios, não foi um dos melhores jogos do mundo, muito pelo contrário, mas São Paulo fez um primeiro tempo ali pau a pau com o Bragantino, no segundo tempo abaixo, mas continua com sua defesa sem sofrer gols. Primeiro ponto importante. Segundo, Cotia gera gente, hein? Matheus Belém jogou bem, foi considerado até o melhor em campo. Uma boa notícia, zagueiro mais zagueiro, né? A linha de defesa toda foi de Cotia, né? Natan, Patrick, Diego Costa e o Belém. No gol, o Jandrei, né? Que deu alguns sustos, ele que adora uma saída de bola. Ele e o Diego Costa, né? Meu Deus. O coletivo como um todo, o São Paulo deixou a desejar, mas dá pra tirar uns pontos ali. O Belém, o Mendes, o Juan, que quando teve poucas oportunidades, mas quando teve, criou alguma coisinha. O David não foi mal. O Nestor, que entrou, também não foi mal. Então, assim, dá pra ver alguns pontos positivos dentro do jogo. Mas o mais importante, pegamos um Bragantino que vinha embalado, com uma semana de preparação, que havia batido o Flamengo por 4-0 em Bragança Paulista, e empatamos com o time totalmente reserva. Então, assim, que fase do Dorival Júnior, hein? Que fase! Esperemos que essa boa fase continue na quinta-feira. Ao final do jogo a torcida cobrou, quinta-feira. Referente, lógico, ao jogo da Copa do Brasil. Palmeiras que empatou em casa contra o Flamengo, agora pega o São Paulo no Allianz no jogo decisivo da Copa do Brasil. Assim, o que eu disse em vídeo anterior, eu acho que um empate seria muito bem-vindo, e foi. O São Paulo e o Bragantino continuam com a mesma pontuação. Você continua ali no bolo dos 8, 10 primeiros. Teve chance, acho que talvez a grande chance do jogo foi a do David, cara a cara, que podia ter tocado por meio ali, tinha o Juan e tinha mais um jogador, e ele acaba nem chutando nem cruzando. Então, assim, no final das contas, assim, não foi um adorei, como diria Arnaldo Ribeiro, mas foi um gostei, né? Gostei pelo resultado, nem tanto pela atuação, nem coletiva, nem individual. Você tem muito pouco a acrescentar do que foi o jogo, mas novamente, reforçando, é um Bragantino que vinha embalado de 4 vitórias, uma delas de 4-0 contra o Flamengo. Você vem com o São Paulo totalmente reserva. E aí você teve a estreia de Pato, que o pouco tocou na bola, tocou direitinho, foi bem. Mas assim, foi um período muito curto para você falar alguma coisa do Pato. Mas assim, o Dorival vem achando, né? Vem achando opções, vem achando jogadores, assim, com inúmeros desfalques. Ele vem dando seu jeito. E eu queria falar de um jogador, o Patrick. O Wellington vai voltar, o Wellington não tinha reserva, né? Agora o Wellington tem 2 caras competindo com ele, porque o Patrick novamente jogou direitinho. Sabe? Correto. Ali não deu bobeira.
E você tem um Caio Paulista que tá voando, então o Wellington vai ter muito trabalho para voltar aí para lateral esquerda. E é o Dorival aí colocando todo mundo para jogar e o São Paulo continua competitivo. Claro que o titular tem qualidade maior do que o reserva, mas ainda assim competitivo. Foi lá e competiu com o Bragantino. O Bragantino teve suas oportunidades, o São Paulo também teve as deles, mas no final das contas um ponto importantíssimo fora de casa, num estádio que a gente não vence há muitos anos, desde que o Bragantino voltou para a divisão. São Paulo não sabe o que é vencer em Bragança Paulista, mas pelo menos também não saiu derrotado. Agora o foco é contra o Palmeiras na Copa do Brasil, depois tem o clássico contra o Santos. O Santos que conseguiu uma vitória depois de muito tempo sem vencer, né? Mas é um jogo que quando ocorrer, o São Paulo tem que dar seu jeito aí, pontuar para não descolar lá na frente. E dependendo do resultado com o Palmeiras, aí veremos como vai ser o ano do São Paulo, né? São Paulo passa pelo Palmeiras, aí você tem uma boa possibilidade de chegar a uma final de torneio de Copa do Brasil, o que financeiramente seria fantástico, esportivamente seria melhor ainda, e é um título que o São Paulo ainda não tem. E aí o pessoal discute muito, né? Eu acho que o São Paulo ainda não tem essa dor de não ter a Copa do Brasil, porque quando o São Paulo disputava muito a Libertadores nos anos 90 e tudo mais, quem disputava a Libertadores não disputava a Copa do Brasil, então o São Paulo disputou muito menos do que os outros clubes da Copa do Brasil, né? Depois dos anos 2000, mais recentemente, é que quem jogava a Libertadores começou a jogar também a Copa do Brasil. Então vamos aguardar, mas passando desse desafio, se passar, eu acho que o foco seria assim na Copa do Brasil, até porque também a Sul-Americana vai ser duríssimo. São Lourenço, LDU, são chaves muito complicadas, não que seja impossível. O São Paulo foi a melhor campanha da Sul-Americana, vai decidir todos os jogos até a final em casa, mas ainda assim a gente fala de uma fase mais avançada da Copa do Brasil em que eu vejo mais possibilidades, ainda mais se o Atlético Paranaense conseguir passar pelo Flamengo. E aí você teria do outro lado da chave Grêmio e Bahia, Atlético Paranaense, desse lado São Paulo e Palmeiras, América Mineiro que venceu o Corinthians, mas o Corinthians foi melhor, mas quem sabe a América Mineiro não tira o Corinthians, aí seria o máximo, né? Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC, e se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações, e se puder nesse vídeo deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima segunda-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.